Bom, gurizada, vamos ver então pré-prova Santa Maria, primeiro dia, tá? Então vamos dar uma olhadinha aí, coisas sobre o primeiro dia de Santa Maria. Vamos lembrar o seguinte: sistemas materiais, átomo, tabela e ligações, tá? Então aqui, ó, destilação. Vamos lembrar. Bom, gurizada, vamos ver o pré-prova de Santa Maria, então, né, do primeiro dia. Vamos falar algumas coisinhas aí: sistemas, átomo, tabela e ligações. Bom, vamos lembrar aqui de destilação, né? O que a gente tem que lembrar de destilação? Que destilação a gente requer diferença no ponto de ebulição. Eu tenho que ter pontos de ebulição diferentes para poder conseguir destilar. Bom, gurizada, vamos então ver pré-prova Santa Maria, né? Primeiro dia, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre sistemas, átomo e tabela e ligações. Primeira coisa, destilação. O que a gente vai lembrar de destilação? Destilação, a gente tem que ter pontos de ebulição diferentes. Se a gente tiver pontos de ebulição diferentes, a gente vai conseguir que dois líquidos, ou líquido e um sólido, enfim, consigam uma separação através de ebulição, através de fervura. Então, tu dá um aquecimento, ferve um e não ferve o outro. Quem é que é um exemplo clássico aqui de destilação fracionada? O petróleo. O petróleo é um exemplo clássico onde a gente tem destilação fracionada. Eu tenho vários líquidos, né, vários hidrocarbonetos, e esses vários hidrocarbonetos requerem que a gente separe eles para a gente obter gasolina, querosene, óleo diesel, gás de cozinha. Tudo isso a gente aquece, ferve, então o gás vira um vapor quente, o líquido, desculpa, o petróleo vira um vapor quente, esse vapor é resfriado e ele volta para o estado líquido e eu vou separando através de colunas, de frações, enfim. Essa é a destilação. Que mais? Nas misturas, eu quero lembrar que existe a mistura azeotrópica. O que a gente tem que cuidar com a mistura azeotrópica? É aquela que justamente Santa Maria gosta. A mistura azeotrópica é aquela que justamente não dá para separar por destilação, porque o ponto de ebulição é constante. Então, olha aqui, ó, vai aquecendo, derrete. Vai aquecendo. Só que na hora de ferver, a temperatura é constante. Aí depois vira gás. Então, se esse aqui fosse um gráfico de aquecimento, aqui nós temos a fusão e aqui nós temos mais acima a ebulição.
e a ebulição está constante. E se a ebulição está constante, quer dizer que ferve junto, ou melhor, ferve um e ele arrasta o outro junto. O exemplo aqui é água e álcool, né, pessoal? Água e álcool tu não separa 100% por destilação, porque tu vai ferver o álcool e ele vai arrastar água junto. Chega no máximo 96% de separação. Álcool 96% e 4% de água. Esses outros 4% de água que sobrar, o que eu faço para tirar? Eu adiciono cal virgem, né? A cal virgem vai lá, reage com a água e precipita na forma de quem? Na forma de cal apagada, cal morta, cal extinta. Então a gente tem aqui separação por precipitação, mas antes disso a gente teve uma destilação fracionada, ela separou até 4% de água e depois o resto da água a gente bota um fenômeno químico, a gente bota para reagir cal, tá? Então cuidado com a mistura azeotrópica. Já que nós estamos falando, não custa falar que também já caiu em Santa Maria, que nós temos a mistura eutética, né? Eutética é o oposto da azeotrópica. A fusão é constante e a ebulição é variável. A ebulição aqui varia e a fusão é constante. O que significa a fusão é constante? Derrete junto. E normalmente é uma liga metálica, solda, né? Chumbo e estanho. É a solda, uma liga eutética. Derrete o chumbo primeiro, o estanho primeiro? Não, derrete junto. Derrete tudo no mesmo ponto, na mesma temperatura. E vamos lembrar que derrete abaixo. O chumbo é 300, o estanho é 200. A solda derrete a 90, ou seja, é abaixo dos dois, tá? Então, de mistura azeotrópica, era isso que valia a pena a gente lembrar. Lembrando também que, comparando substâncias com misturas, substâncias terão os dois pontos de mudança de estado constante, fusão e ebulição nas substâncias, os dois são constantes, né? Fusão e ebulição, e nas misturas varia, ou pelo menos um, mistura azeotrópica varia a fusão, mistura eutética varia a ebulição, e a mistura comum varia os dois pontos, né? Os dois seriam variáveis, tá? Então vale a pena a gente ir lembrando isso aí. Bom, diferenças também entre misturas e substâncias, a gente tem que conhecer lá, por exemplo, algumas misturas perigosas, né? Então, misturas homogêneas, liga metálica, o ar atmosférico, ar puro, é uma mistura homogênea, né? Porque tem uma fase, a gente enxerga uma única fase. Então, as ligas metálicas são misturas homogêneas, o ar atmosférico é mistura homogênea, água e sal, né? Água e sal também é uma mistura homogênea. Tudo isso é uma solução, né? Uma solução. Que mais? Gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos apolares, mas são todos apolares, então gasolina é uma mistura homogênea, né? Petróleo é uma mistura homogênea. Lembrando que mistura homogênea não adianta tu decantar nem filtrar. Mistura homogênea tu vai separar justamente pela destilação, né? Aqui, ó, mistura homogênea. Destilação é um processo de separação para mistura homogênea. Tá? Se não for homogênea, aí a mistura é hétero. E se a mistura é hétero, ela pode ser grosseiramente hétero, e aí é uma suspensão, ou ela pode ser disfarçadamente hétero, e aí ela é um coloide, né? Então, exemplos de suspensão: fumaça, água e areia, água e areia, isso é uma suspensão. Água e óleo é uma suspensão. Né? Tudo isso é grosseiramente hétero. Granito. Agora, o que seria um coloide disfarçadamente hétero? Né? Gelatina. Parece que é homo, mas não é. Gelatina, chantilly. Vamos abreviar aqui. O que mais? Neblina, maionese, tudo isso parece que é homo, mas não é, né? Vão cuidar também, parece que é homo o leite, mas não é, tem gorduras, bolhas de gorduras, né? Nata, então o leite não é homo, ele é hétero. E o sangue, a prova de que o sangue não é homo e é hétero, que se tu deixar o sangue parado, ele decanta. Tu botar na centrífuga, ele separa. Se fosse homo, não separava nada, já que separou, o sangue é hétero. Então, cuidado com esses detalhes aí a respeito de misturas e substâncias. Quando eu estou falando de substância, vale a pena a gente também lembrar que substância, isto aqui, ó,
por exemplo, CO2 é uma substância, não é uma mistura. O Al2SO4, tem gente que olha, nossa, que monte de coisa, isso é uma mistura. Não, isso é uma substância, porque substância tem fórmula, só que é uma substância composta, tem dois elementos, por isso que ela pode ser decomposta e quebrada em outras, né? Então aqui, ó, alumínio, enxofre e oxigênio, uma substância composta, uma substância ternária de 3 elementos, e ela tem atomicidade 2 do alumínio, 3 do enxofre, cuidado aqui, e 12 do oxigênio. Dá um total de atomicidade 17. Quando falar em atomicidade, tu conta os itenzinhos, os numerozinhos. Quando falar em elemento, é só os símbolos. 1 alumínio, 2 enxofre, 3 oxigênio. Tá? Então, vamos lembrar. Vamos lembrar também de alotropia, que são substâncias diferentes, formadas pelo mesmo elemento. Carbono, grafite, diamante, o próprio grafeno, né, que é uma folha de grafite, os nanotubos de carbono que estão na moda hoje em dia aí, sobretudo na medicina, né? Esses caras aí, todos são formas alotrópicas, substâncias diferentes formadas exclusivamente de carbono. E aí nós temos o O2 e o O3, que é o oxigênio, o enxofre rômbico e o monoclínico, e o fósforo branco e o vermelho. Substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento, ok? Bom, vamos dar uma limpada aqui. Além disso também, pessoal, a gente tem que dar uma lembrada no famoso diagrama de fases, né? Famoso diagrama de fases das substâncias. Então, o que a gente tem que cuidar aqui no diagrama de fases? Que ele tem o aspecto, vamos dizer aí, de um Y, né? O diagrama de fases, ele tem o aspectozinho aí de um Y, vamos fazer um aqui, ó, e que nós temos os 3 estados, né? Sólido, líquido e gasoso. Lembrando que aqui é fusão ou congelamento, né? Sólido e líquido. Aqui é ebulição ou condensação. E abaixo do ponto triplo é a sublimação. Lembrando que o ponto triplo é esse vermelho aqui que faz fronteira com os 3 estados. A substância está sólida, líquida e gasosa ao mesmo tempo. Há pressões, né? Vamos lembrar aqui, ó, que se nós temos o diagrama de fase, nós temos pressão por temperatura e pressão. Há pressões abaixo do ponto triplo, nós conseguimos a sublimação. Então, aqui, sublimação. Tá? Então, cuidado isso aí. Outra coisa que vale a pena a gente lembrar é isso aqui, ó, que se eu tiver adição de soluto, abre a pepeca. Adição de soluto abre a pepeca. Ou seja, o ponto de ebulição aumenta, é uma ebulioscopia, e o ponto de congelamento diminui, crioscopia. Olha aqui, ó, bota soluto, a pepeca que era fechadinha, que era uma substância pura, vira uma solução. À medida que vai botando do soluto para dentro da pepeca, vai alargando as bordas. Alargamento da borda direita aumenta o ponto de ebulição, ferve a mais de 100. Ebulioscopia. Alargamento da borda esquerda congela abaixo de 0, crioscopia. Né? Então vamos cuidar com isso aí, sei lá, congela a -4 e ferve a 110. Isso é uma ebulioscopia, alargou a borda direita, e também tem a crioscopia, alargou a borda esquerda quando tu bota soluto não volátil. Tá? Por fim, sobre gráficos, vale a pena lembrar que ele pode cobrar um gráfico de pressão de vapor, que vai ter 2 ou 3 curvas lá, que é exatamente esse ponto aqui, ó, entre o líquido e o gasoso, ou seja, a ebulição. Então, a substância A, a B e a C. Aqui é líquido, aqui é gás. Aqui é líquido, aqui é gás. Líquido para gás. Com isso, vamos pegar uma determinada pressão qualquer. Aqui, ó. Vamos pegar uma pressão aqui. Esse líquido aqui, ele entra em ebulição. Aqui é a pressão e a temperatura. Ele entra em ebulição numa temperatura mais baixa do que o líquido B. O A ferve numa temperatura 1, o B ferve numa temperatura 2. Então, A é mais volátil que B, e B é mais volátil que C. Quanto mais para a direita, maior o ponto de ebulição. Quanto mais para a esquerda, mais volátil. Esse é o gráfico de pressão de vapor, ok? Então, tudo coisinhas básicas aí de sistemas. Vamos dar uma limpadinha. Vamos revisar uma coisinha de átomo e tabela, né, pessoal? Vamos lembrar isótopos, né? Vamos pegar aqui o carbono, né? Carbono 6, número atômico do carbono, né? Vou arrumar o carbono aqui. E ele pode ter massa 12, ele pode ter massa 13, ele pode ter massa
14, mas o número atômico é 6. Eles então são do mesmo elemento, tem o mesmo número de prótons, são isótopos, mas o número de massa é diferente porque eles têm nêutrons diferentes. Lembrando que nêutrons é massa menos os prótons. Então aqui são 6 nêutrons, aqui são 7 nêutrons e aqui são 8 nêutrons. Lembrando que isótopos podem ter núcleos instáveis, no caso aqui do carbono ele tem núcleo instável, ele é radioativo. E se ele é radioativo, ele pode emitir partícula alfa, que tem número atômico 2 e massa 4, então diminuiria o número atômico aqui do carbono para 4 e ele mudaria de elemento, e a massa diminuiria 4 e ele mudaria para 10, ele ficaria um elemento com número atômico 4 e massa 10. Seria um outro elemento porque mudou o número atômico. Mas ele pode também emitir uma partícula beta, né? E partícula beta é um elétron, ou seja, o número atômico é menos 1 e a massa é 0. O carbono, se emitisse beta, o carbono 14, ele continuaria 14, só que aumentaria 1 o número atômico, ele passaria a ser o nitrogênio, ele muda de elemento. Então, se emitir partícula alfa ou beta, o cara deixa de ser o elemento que ele é e passa a ser um novo elemento. Na alfa, 2 números atômicos abaixo, porque ele perde 2 prótons. E na beta, aumenta um número atômico, aumenta um próton. Tá? Lembrando que os isótopos a gente chama pela massa, carbono 12, carbono 13, carbono 14, hidrogênio 1, que é o prótio, hidrogênio 2, que é o deutério, e hidrogênio 3, que é o trítio, que é o mais instável, radioativo e tal. Todos com número atômico 1. O que muda é a massa e os nêutrons, tá? Então, cuidado com isso, certo? Então, de isótopos, era isso. Vamos dar uma lembrada de distribuição? E aí, para isso, vamos esboçar aqui uma tabelinha periódica, né? Bem bagaceira aqui, só para a gente dar uma discutida sobre distribuição. Lembrando que nós vamos dividir os elementos em os elementos de transição, são os que estão aqui no meio da tabela, né? Os elementos de transição aqui, né? No meio da tabela. Esses são os de transição. Esses aqui, fora da tabela, são os representativos, né? Do lado direito e esquerdo, representativos, fora desse meinho, e aqueles que estão lá embaixo, né? Aquelas duas fileiras que estão lá embaixo, são os elementos de transição interna. São esses aqui, né? Os lantanídeos e os actinídeos, tá? Bom, por que isso? Porque é importante a gente lembrar que os que terminam com S estão aqui, ó. S1, os alcalinos, S2, os alcalinos terrosos. De P1 até P6 estão aqui, sendo que P6, importante saber que são os gases nobres, à exceção do hélio, que o hélio é S2. Tá? O hélio é S2. Mas os outros elementos, gases nobres todos, são P6. Né? Então, aqui, do grupo 13 até os gases nobres 18 é P1 a P6. Grupo 1 é S1, grupo 2 é S2. Aqui nos de transição nós vamos ter de D1 até D10. Grupo 13 é D1, grupo 12, desculpa, é D10. Então nós temos de D1 até D10. E os de transição interna vai de F1 até F14. Qual é o perigo aqui, para nós lembrarmos da distribuição? Como é que termina uma distribuição? Ora, nós temos que cuidar, então, qual é o grupo e o período. Por exemplo, um cara do 5º período, que é alcalino terroso, como é que termina a distribuição dele? 5S2. Ele tem 5 camadas, ele está com o último subnível sendo o subnível S, completo, porque cabem 2 elétrons. Já se fosse um alcalino, em vez de um alcalino terroso, ele seria 5S1. E aí o subnível S estaria incompleto, nós teríamos um elétron desemparelhado aqui, um elétron celibatário nessa distribuição. Aqui, por exemplo, se o cara é 4P4, aqui ele, ó, 4º período, P4 é grupo 16, pessoal. P1, P2, P3, P4 é grupo 16, é o grupo do enxofre, do oxigênio. Inclusive, esse cara que nós estamos falando aqui é o enxofre, né? 4P4 seria o enxofre, tá? Então, cuidado, dá para descobrir quem é o cara só pela distribuição aqui, né? P4, ok? Bom, e os gases nobres? E o P4, só uma pergunta, o P4 teria elétron desemparelhado? Claro que sim, porque o subnível P são 3 orbitais, e lembra que a gente bota 1, 2, 3,
4. Então, esse orbital está completo e esses dois estão incompletos, com 2 elétrons desemparelhados. Por isso que os caras do grupo 16 querem fazer 2 ligações, tá? Então, cuidado com isso aí na distribuição. Por fim, na distribuição, se eu tiver uma distribuição assim, argônio 4s2, 3d6. Vamos ver algumas coisas importantes. Primeiro, argônio. Significa que até o gás nobre argônio na tabela, que está aqui com o número atômico 18, a distribuição está completa. Então, eu vou lá na tabela e vou ver. Bom, o argônio está aqui. Então, até o argônio, a distribuição está completa. Passando o argônio, que é do terceiro período, né? Na verdade, o argônio está mais para cima. Aqui, né? Vamos dar uma limpadinha aqui. Tá? O argônio é do terceiro período, certo? Então, se nós tivéssemos aqui ó, a tabela, vamos de novo ali, vamos dar mais uma desenhada na tabela aqui, tá? Então, o argônio está aqui, ó, no terceiro período. Então, se eu passei do argônio, aí eu vou para o próximo, né? Vou para o próximo. E aí nós tínhamos lá 4s2, 3d6. Argônio 4s2, 3d6. Então, argônio está aqui. Aí desce. Desce aqui, vai 4s2. S1, 4s2. 4s2 é o cálcio. Quarto período, alcalino terroso. Então, é o cálcio. 20 elétrons. E aí, quando entra no subnível D, pessoal, vamos lembrar que o D é N-1. Então, D1, D2, D3, D6 dá o ferro. Se a gente olhar na tabela. D6 aqui, ó, os elementos de transição, dá exatamente no ferro. Então, o ferro é do quarto período, mas o subnível D dele é do terceiro. Então, por isso que aqui é 3D6. 4S2 está do quarto período, está correto, só que não é 4D6, é 3D6, porque o D é N-1. Tá? Outra coisa, 4 é a camada de valência do ferro, porque é aquela que tem o número da frente maior, é a camada de valência. E o último subnível mais energético é o 3D6. Tá? Então, se perguntarem isso, o subnível mais energético é o último a ser preenchido. Camada de valência é aquela que tem o número mais alto. Se tu quiser fazer o ferro 2, onde é que tu vai tirar elétron? Aqui no 3D6 e fica 3D4 ou no 4S2? No 4S2 a gente arranca esses dois elétrons aqui, porque tem que arrancar na camada de valência. Tá? Então, algumas revisões aí de distribuição. Raio, pessoal, e energia de ionização. Não caiu nada de tabela aí nas últimas provas de Santa Maria. Então, faz de conta que eu tenho aqui o esbocinho da tabela. A gente lembra que raio cresce para a esquerda e para baixo. Então, o raio aqui maior é o do Frâncio. As alcalinas são as gordas da tabela. E as magricelas são os gases nobres. Já a energia de ionização, que é a energia para arrancar o elétron, é exatamente o oposto do raio. Cresce para cima e para a direita. Já o gás nobre hélio é o que tem a maior energia de ionização. Então, olha aqui, ó, gorda e fácil de arrancar elétrons. As alcalinas são gordas putas. Já as gases nobres são aquelas crentes magricelas, com aqueles cabelos até a bunda, aquelas saias longas, né? Ou seja, tem raio pequeno, gases nobres, mas é crente, não vai deixar ninguém arrancar elétron nem a pau. Tá? Então, dificuldade de arrancar elétron, gás nobre. Facilidade de arrancar elétron, alcalino. Gordo, raio grande, átomos grandes, alcalinos. Átomos pequenos, bem magricelos, gases nobres. Então, se tiver um gráfico de raio, os maiores são os gases nobres, um gráfico de raio, os maiores são os alcalinos, os menores os gases nobres. Um gráfico de energia de ionização, os maiores são os gases nobres, os menores os alcalinos. Lembrando que o alcalino é usado em efeito fotoelétrico de elevador justamente porque tem baixa energia de ionização. Qualquer luzinha que bate, arranca o elétron do alcalino, fecha o circuito e manda deixar a porta aberta. Tá? Então, basicamente é isso para a gente lembrar de raio e energia de ionização. Só cuidando que se tiver íon, vamos lembrar aqui aquele exemplo clássico, Na+, Ne e o F- são iseletrônicos, porque aqui era 11 e foi a 10, aqui é 10 e continuou, aqui era 9 e foi a 10, ganhou 1, foi a 10. Aqui o sódio perdeu 1, foi a 10, são iseletrônicos. Nos iseletrônicos, quem desempata o raio e a energia de ionização é o número atômico. Quem tem mais prótons
Vamos trocar de cor aqui. Quem tem mais prótons, o raio é menor. Então, o raio do sódio, o Na+, é menor que o Ne, que por sua vez tem um raio menor do que o F-. O ânion engorda, o dânion engorda, enquanto o cátion diminui. Então, o cátion é mais magro que o átomo, que é mais magro que o ânion. Então, quanto mais prótons, menor o raio. O núcleo atrai mais, está puxando mais, então esse raio diminui. E se esse raio diminui, é mais difícil o quê? Mais difícil arrancar elétron. Então, a energia de ionização aqui está ao contrário. O sódio tem maior energia de ionização do que o gás nobre neônio. Então, cuidado, gás nobre tem maior energia de ionização quando os átomos são neutros. Se eu tiver um cátion iseletrônico a ele, o cátion arranca elétron dele. Então, está aqui. Ó, tá? O sódio tem maior energia de ionização que o gás nobre, mas ele ficou com um raio menor porque ele tem mais prótons, tá? Bom, então sobre tabela era basicamente isso. E de ligações, pessoal? Bom, de ligações, jogo rápido. Identificar a iônica, que é metal e ametal, né? Olha aqui, ó, cloreto de cálcio, CaO, AlCl3, né? Sei lá, Na2SO4. Agora, vamos lembrar o seguinte, quando tem a metal com a metal, tem covalente junto. Então, esta estrutura aqui tem iônica entre o sódio e o ânion, mas ela tem covalente entre o S e o O, porque a metal com a metal é covalente, tá? Bom, já que eu estou falando em estruturas covalentes, vamos lembrar lá, boro, gosta de cair em Santa Maria, ele tem 3 elétrons na última camada, ele se liga a 3 flúor e ele fica com 6. Se ele está com 6, o que ele está? Ele está incompleto, ele está com o octeto retraído, ele não completou o octeto. Né? Esse cara aqui está incompleto, porque ele precisa ainda um par de elétrons. Inclusive, se ele precisa um par de elétrons, ele é um ácido de Lewis. Né? Vamos lembrar, o boro é ácido de Lewis, porque está incompleto, ele pode receber. Já o nitrogênio é o oposto. O nitrogênio ele tem par de elétrons sobrando, ele tem 5, fez as 3 que ele queria. Ó, o boro fez as 3 que ele queria, mas ficou incompleto, precisando de elétron. Octeto retraído. Já o nitrogênio, não. O nitrogênio fez as 3 que ele queria, o octeto completinho, e sobrou um par. Esse par faz com que ele tenha geometria piramidal, enquanto que o boro é trigonal plano. Esse par ele pode doar. Aí ele é uma base de Lewis. Lembrando que quem pode doar, que é base de Lewis aqui, que é o nitrogênio, sobra elétron, é base, é um nucleófilo. Enquanto que quem quer receber elétron, quem está incompleto, é um eletrófilo. Lembrando que nucleófilo, se não for uma molécula com boro, pode ser um cátion, um alumínio mais 3, um ferro mais 2 da hemoglobina, que recebe o par de elétron do oxigênio na respiração para formar a oxihemoglobina. Né? Já as bases de Lewis são ânions, OH-, CN-, que é o gás da morte, né? Que é o ânion do gás da morte, Cl-, tá? Vamos lembrar aqui, um pouquinho de orgânica, que nós temos uma coisa chamada carbocátion, que é o carbono com carga positiva. Está aqui um carbocátion. Um CH3+ é positivo, e tudo que é positivo é ácido. Se é ácido, é um eletrófilo. Então, os carbocátions, carbonos com carga positiva, são ácidos de Lewis ou eletrófilos. E os carbânios? Se eu tivesse lá um CH3, CH2 menos um carbônio negativo, seria uma base de Lewis, porque ânions são bases de Lewis, tá? Então, um pouquinho de estrutura covalente, falando aqui de geometria piramidal, sobra elétron, então é base de Lewis, enquanto geometria trigonal plana, falta elétron, é incompleta, são ácidos de Lewis, ok? Vamos dar uma limpadinha aqui. E algumas outras estruturas importantes, pessoal. NO2, vamos botar aqui. O NO2 e o SO2 são angulares. Ó, N dupla é incompleto porque tem um elétron ali e uma dativa para o oxigênio. Tá? Então, angular, polar, sobra um elétron, é incompleto. O SO2 não é incompleto, mas ele tem uma dativa aqui. Sempre dativa é quando tem par de elétrons sobrando no átomo central e o outro elemento está precisando. Então, nós temos aqui uma dativa. Né? Então, os dois são angulares, os dois são polares, os dois têm elétrons sobrando, só que aqui tem um só, deveria ter sobrado 2, mas como tem um, ele é incompleto. Ele tem 7 elétrons, ele é uma molécula de exceção, ele forma dímero, ele se liga nele mesmo. Tá? Ambos têm ressonância de elétrons π, o que é isso? Os elétrons da ligação dupla, os elétrons da ligação π, podem ficar indo e voltando.
tanto aqui quanto aqui. Isso é ressonância, que nem tem no anel aromático, no benzeno, né? Ressonância, fica girando os elétrons aqui, tá? Lembrando que se tem par de elétrons sobrando, eu posso fazer o SO3. Ó, existe o SO3, aonde o enxofre faz uma dativa para cima, com um dos oxigênios, faz uma dativa para cá, com outro oxigênio, e faz uma dupla normal aqui, com o outro O, né? Então, nós temos um oxigênio para cima, nós temos um oxigênio para cá, o enxofre fazendo duas dativas, tem ressonância também, o SO3, geometria trigonal plana, então ele é ácidos de Lewis, aqui nós temos bases de Lewis, porque tem par de elétrons sobrando para poder doar, então isso a gente tem que lembrar, tá? Então, fiz duas moléculas perigosas. Outras moléculas perigosas que eu quero fazer aqui, ácidos, como HNO3, que já caiu lá em Santa Maria. Ácidos oxigenados, o H não é no central, o H é no O. Então, o H vai no O vai no N. O O já fez as duas que ele queria, sobra aqui dois parzinhos de elétron. O N, que quer fazer 3, faz uma dupla com outro O. E aí, nós temos um par sobrando. Esse par sobrando, porque o N tinha 15, ele faz uma dativa para o terceiro oxigênio, né? Então, aqui nós teríamos a estrutura do HNO3, né? Aqui, ó, bonitinho. Aí quantas ligações são? 1, 2, 3, 4, 5, porque a dativa é uma ligação normal, é uma simples, uma ligação sigma. 1, 2, 3, 4 sigma e uma pi, porque aqui na dupla uma delas é pi. Tem ressonância, porque tem dupla ao lado de simples, então os elétrons pi podem se movimentar para cá, certo? Se ele quiser a geometria do ânion nitrato, tu esconde o hidrogênio, e aí sobra o N com 2, 3 oxigênios e não sobrando elétron. É trigonal plana. A geometria do ânion nitrato é trigonal plana, porque tu perde o hidrogênio e continua com 3 ligantes e não sobra elétron. Então, olha que boa pedida, um ácido aberto aí, né? Vamos dizer assim, a geometria, o número de ligações de um ácido, tá? Então, tu cuida com isso, dá uma revisada em geometrias, porque cai geometria e abertura de moléculas e vê se essas moléculas têm quantas ligações dativa e coisas do tipo, tá? Bom, então, sobre estruturas de ligação covalente é isso. Já que eu falei de geometria, vamos falar uma coisinha aqui. Geometrias do octeto expandido, né? Daqui a pouco pode cair lá, ó. Por exemplo, PCl5. PCl5, o fósforo é do grupo 15, junto com o nitrogênio. Ele se liga a 3 cloros formando um triângulo. Aí o quarto cloro, ele se liga para cima e o quinto cloro para baixo. PCl5, pessoal. Cl5 é bipirâmide de base trigonal. Ó, tá aqui a base triangular e a pirâmide para cima e a pirâmide para baixo. PCl5, bipirâmide trigonal. Apolar, porque os 5 ligantes são diferentes. Já o grupo 16, então o grupo 15 forma bipirâmide trigonal. O grupo 16 forma bipirâmide quadrada. Ó, o enxofre se liga a 4 flúoros no plano. Aqui, ó. Um flúor lá, o outro flúor aqui, o outro aqui e o outro aqui. 4 flúoros no plano. E um flúor para cima e um flúor para baixo. SF6, bipirâmide quadrada. Está aqui a base quadrada e a pirâmide para cima e a pirâmide para baixo. As duas são apolares quando os ligantes todos são iguais. Então, eu queria lembrar essas duas, bipirâmide trigonal, bipirâmide quadrada, que já caiu lá em Santa Maria, ok? Bom, vamos lembrar também o tetraedro, né? E aí tem o metano, tem o tetracloreto de carbono, né? Tá aqui o tetraedro, tá ali ele. Lembrando que se é tetraédrico, a hibridização é sp3 e o ângulo é de 109 graus. Né? Lembrando que daí só vai ter ligação simples, né? Apolar se os ligantes forem iguais. Já quando o carbono faz uma dupla, tá aqui ó, o metanal, o aldeído, quando ele faz uma dupla, ele é sp2, e se é sp2, ele é trigonal plana. Se é trigonal plana, os ângulos são de 120 graus. Né? E por fim, se ele faz uma tripla, tipo no HCN aqui, né, o gás da morte, ele é ligação tripla, ele é linear e o ângulo é de 180 graus. A mesma coisa se ele fizer duas duplas, como no CO2. Também o ângulo de 180, também geometria linear. Ok? Bom, lembrando que linear, se os ligantes são iguais, é polar, mas se são diferentes, se os ligantes são iguais, é apolar, e se são diferentes, é polar. Tetraédrico, mesma coisa, se for ligantes iguais,
apolar, se for ligantes diferentes, polar. Mesma coisa no trigonal plana. Essa aqui é polar porque os ligantes são diferentes. Se eu tivesse no boro lá, no BF3, três ligantes iguais, aí ele é apolar, né? Então, nós temos que saber se os ligantes são iguais ou diferentes. Quais são as geometrias que a gente costuma dizer que podem ficar apolares? Trigonal plana, linear e tetraédrico. E aí, nas geometrias do octeto expandido, as duas bipirâmides também podem ficar apolares, desde que os ligantes sejam todos iguais, ok? Bom, para a gente finalizar, vamos lembrar HFON, HF, HO e HN permite que faça ponte de hidrogênio, mas isso se tiver HF, HO e HN na molécula. Aí tu vai ter uma atração entre o OH de uma e o NH da outra, por exemplo, né? Onde o oxigênio aqui é negativo, o hidrogênio é positivo, aonde o nitrogênio é negativo e o hidrogênio é positivo. E essa atração aqui é a ponte de hidrogênio. Lembrando que se tem ponte de hidrogênio, a atração é mais forte, se é mais forte é hidrofílica. Lembrando que não garante solubilidade em água, né? Uma cadeia longa com OH na ponta não garante solubilidade em água, mas em compensação, se eu rechear de OH, vocês sabem que eu vou ter maior chance de hidrofilicidade. Quanto mais OH e NH, né, eu vou ter uma molécula mais hidrofílica. Essa aqui, apesar de grande, ela é hidrofílica porque é cheia de OH e NH. E o ponto de ebulição fica bem maior, né? Quando tem ponte, o ponto de ebulição fica bem maior, né? Na orgânica, o álcool, o fenol, que tem anel aromático ligado em OH, as aminas primárias, que tem NH2, as aminas secundárias, que tem NH, e as amidas, que tem o C-O, NH2, e os ácidos carboxílicos, que tem o C-O, OH, esse pessoal todo aqui tem ponte, então tem ponto de ebulição maior. Lembrando que se não tem ponte, mas tem o F, o O e o N, tipo aqui nos aldeídos, nas cetonas, nos ésteres, onde eu tenho C, O, mas não é ponte, porque não tem o H, mas eu tenho o O, um tico para fora da cadeia, isso é um dipolo permanente, isso polariza a molécula, né? Então o ácido carboxílico e a amida, o ponto de ebulição é bem mais alto, porque eles têm a ponte e mais o dipolo permanente. Então são dois grupos muito polares, a ponte e o dipolo permanente, tá? Então maior ainda o ponto de ebulição. Ó, aqui, por exemplo, se nós tivermos um hidrocarboneto, ele tem dipolo induzido, apolar, atração fraca. Maior que ele vem a cetona e o éster, porque tem dipolo permanente. E maior que eles vem o álcool, a amina, que tem ponte de hidrogênio. E maior que eles, a amida e o ácido carboxílico, que tem, além da ponte de hidrogênio, junto com a ponte de hidrogênio, eles têm um dipolo permanente. Ok? Então, uma breve revisão aí de Química Geral, tá? Para a provinha de Santa Maria, então. Esse seria pré-prova 1, tá? Daqui a pouco a gente bota no ar o 2 e o 3. Boa prova, daqui a pouco a gente volta. Tchau!